pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Moral, pra quem não me conhece, e hoje eu vou contar pra vocês quais são os 5 maiores medos que a gente sentia ao vir morar aqui na Europa, né? Então, são 5 situações que provavelmente muitas pessoas também têm medo, e vou contar pra vocês então algumas situações inusitadas, né? Coisas que já aconteceram com a gente, né? E as impressões que a gente tem a respeito disso. Então, se você já gostou desse assunto, você não deixa de se inscrever aqui no meu canal, curte, dá esse like no vídeo, que isso é muito importante pra gente, e compartilha com seus amigos, porque pode ser que muitas pessoas não saibam que essas coisas, elas ocorrem aqui na Europa e realmente é motivo, né, de se preocupar. E não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, onde eu compartilho mais o meu dia a dia aqui na Alemanha. Então, vamos lá para esse vídeo. Bom, gente, quando a gente fala aqui da Europa, né, um ponto bastante importante de você saber, né, é que aqui é óbvio, né, faz muito frio, tá? Tem país, né, dependendo do país que você opta por morar, tem neve, né, em muitas épocas do ano, né? Então, assim, faz muito frio. Aqui você tem, em média, né, um frio pelo menos 6 meses no ano, você tem temperaturas mais baixas. É muito comum, em algumas situações, principalmente se você tem carro, você se ver dirigindo na neve. Isso é uma coisa que a gente que mora no Brasil, a gente não tem noção. A gente nem sabe direito como é que isso funciona, a gente pode escutar falar sobre isso, mas na prática mesmo, estando ali, a gente não se dá conta do quanto isso é muito perigoso mesmo. Então, na nossa situação, minha e do Jonas, a gente comprou um carro morando na Itália, né? Então, a gente não tinha essa noção, né? Por mais que a gente soubesse que isso aconteceria, pudesse acontecer, a gente não tinha noção do perigo grave que isso poderia acarretar. Então, no caso de neve, né, o pneu, né, ele normalmente tem pneu próprio para neve, né? Principalmente aqui na Alemanha, que é mais frio. Mas lá na Itália, normalmente eles colocam uma corrente, né? São umas correntes próprias para você colocar em volta do pneu, para você conseguir dirigir na neve, né? No caso de neve, né? Vou pôr uma foto aí pra vocês verem. Além de dirigir na neve, né? Que é óbvio, né? Se você tá numa estrada, numa situação muito fria, você tem que tomar cuidado, né? Com toda a manutenção do carro antes de você for pegar a estrada, antes de ir pra um lugar frio, enfim. Nas épocas, né, de inverno, tomar cuidado quando você for optar por fazer uma viagem de carro. Então, tem realmente que tomar cuidado com tudo isso é muito perigoso. Uma única situação que eu e o Jonas passamos, e foi quando a gente passou a ter noção realmente do quanto isso é perigoso, foi na Itália. Fazia em torno de 10 anos que não nevava na região que a gente morava. E num belo dia começou a nevar, a gente achou o máximo, né? A gente, né, não tava acostumado com neve, era o nosso começo ali, aqui na Europa, né? Então a gente ficou, assim, muito feliz com a neve, a gente ficou muito contente. E aí, pra aproveitar, assim, a neve, né, a gente ficou andando na rua, mexendo na neve, a gente ficou aprontando. E aí, a gente acabou pegando o carro porque a gente queria ir pra uma parte mais pra cima, né, na montanha, pra pegar mais neve, mais quantidade de neve. Porque aonde ali a gente morava, ficou com um dedo ali de neve, né? Nada demais. Então a gente queria ver mais neve. E a gente se enfiou dentro do carro e a gente começou a subir a estradinha pra ir pra essa outra cidadezinha que era mais na montanha. Gente, era uma estrada, como se fosse uma serrinha. E o que acontece? A neve, muitas vezes, quando ela derrete, ou quando tá muito frio, fica essa camada de água, e aí essa água, ela congela. E aí ela não é mais neve, é simplesmente uma camada muito fina de gelo. Então a pista, né, o asfalto, ele fica como se fosse uma pista de patinação no gelo. E, né, um carro que não está com um pneu próprio para isso, o carro, a gente começou a subir assim, né, e o carro, ele começou a rodar em falso, a roda, né, o pneu, e a gente começou a escorregar, o carro começou a escorregar de lado, né, pra um barranco. Então, assim, gente, assim, acho que foi o maior medo mesmo que eu passei na minha vida, porque eu não tinha noção do quanto isso era perigoso, e somente estando nessa situação eu tive noção do perigo realmente. Se em algum momento o pneu não encontrasse o asfalto, a gente provavelmente, o carro ia escorregar até chegar ali no barranco e, meu, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ficar muito atento. Dirigir nesses países aqui da Europa tem os seus cuidados, então fica atento a isso. A gente não tem esse costume porque a gente é brasileiro, mas você tem que ficar muito esperto com isso, tá bom? O próximo medo que a gente tinha bastante quando a gente pensou em morar aqui na Europa, quando a gente optou por sair do país, a gente optou por morar na Itália de cara, né? Então a gente imaginou que a gente fosse viver uma vida na Itália, a gente não pensou nunca que a gente fosse sair de lá da Itália. No ano, né, que a gente estava optando em ir embora do Brasil, foi exatamente o ano que ocorreram 2 terremotos muito fortes na Itália. A gente foi embora do Brasil, era em novembro de 2016, e nesse ano teve um terremoto em agosto do ano de 2016, teve um terremoto que dizimou uma cidadezinha lá da Itália, chamava-se Amatrice, a cidade. Essa cidade, ela simplesmente deixou de existir, porque foi muito forte o terremoto. Depois de 2 meses desse terremoto que acabou com essa cidade, em outubro teve um segundo
segundo terremoto muito forte, sempre na área central da Itália, né? Eu optei pela região da Toscana, principalmente porque eu já sabia que era uma região muito bonita e porque, né, é uma região com menos incidência de terremoto. Então, isso realmente era uma coisa que me preocupava demais, eu morria de medo disso. E foi justamente no ano que a gente tava optando por sair do Brasil. E imaginar que a gente ia sair do Brasil com a violência que tem lá pra morrer por causa de um terremoto ia ser terrível, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque muitos países, dependendo do país que você escolher, tem algumas, né, situações climáticas, né, que podem sim te causar algum dano, pode sim ser muito perigoso. Então, pesquisa bastante onde você vai se enfiar aí pra não acabar no meio de um terremoto na Itália. Bom, o outro ponto que realmente preocupava a gente demais mesmo era, gente, ataque terrorista, tá? A Europa, todo mundo sabe, é um foco, né, assim como os Estados Unidos, de ataques terroristas. Então é muito comum essas organizações criminosas optarem por países na Europa, né, ou os Estados Unidos, né, pra cometer esses ataques absurdos. Então, isso era uma coisa que a gente já sabia, a gente sempre soube. É assim, é claro que ataques terroristas não são, assim, nossa, super frequentes, né? Mas é claro que quando acontece, se eles são certeiros, eles podem prejudicar e machucar muitas pessoas. Então isso é extremamente perigoso. Existem focos, né, pontos, né, que são muito propensos a ataques terroristas, né? Porque isso normalmente está envolvendo os pontos turísticos das cidades, porque é onde estão todos os turistas, é onde tem o maior movimento de pessoas. Então, normalmente são focos, né, de ataques terroristas, os pontos turísticos. Então, assim, a gente passou por 3 situações, né, ou quase. Depois de 3 meses que a gente tava na Itália, a gente foi fazer uma viagem pra Londres. E aí, pra isso, a gente passou, então, por Paris. E aí, a gente ia, então, pra Londres, né? Gente, foi assim, na estação central de Paris, quando a gente chegou lá, a gente saiu do trem e começou, assim, o maior rebuliço naquela estação. Um monte de policial chamando todo mundo urgente pra sair da estação, porque tinha uma ameaça de bomba lá dentro. Então, teve que todo mundo sair correndo, tinha um monte de policial puxando todo mundo desesperado. Eu passei, assim, um susto muito grande. Eu fiquei com muito medo mesmo. Então, essas são as horas, quando você está passando por isso, são as horas que você se dá conta do quanto tudo isso é muito perigoso, o quanto tudo isso é sério e o quanto tudo isso pode sim acontecer. Então, cara, é assim, se tem uma coisa que dá medo de viver aqui na Europa, infelizmente, é ataque terrorista. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar, quando menos se espera. Infelizmente, é algo imprevisível, é terrível. Não desejo isso pra ninguém. E aí, o que aconteceu, então? A gente foi, então, pra Londres, né, daí. E de Londres, a gente ia pra Escócia, né? Então, a gente foi pra Londres, a gente conheceu também todos os pontos turísticos de Londres e tudo mais. E aí, então, a gente foi pra Escócia. Quando nós tínhamos chego na Escócia, uma semana depois, né, do tempo que a gente estava em Londres, visitando Londres, foi quando teve aquele ataque com um homem, com um caminhão, uma faca lá. Foi uma semana depois do tempo, do dia que eu e o Jonas estivemos lá. A gente tava naquela ponte, a gente tirou foto na frente daquele Big Ben, daquela ponte que teve o ataque. E, a gente, só de imaginar que a gente tinha acabado de estar ali, assim, foi uma aflição enorme. Tipo assim, um homem passou com um caminhão, eu não lembro direito, assim, mas foi exatamente uma semana depois de quando a gente esteve lá. Então, isso é horrível mesmo. E, pra piorar, teve ainda por cima uma terceira situação, que foi quando eu consegui o meu emprego aqui em Münster. Eu tinha já sido contratada. Eu tava simplesmente terminando de ajudar lá a família, né, que eu trabalhava no restaurante da Itália, pra me mudar aqui pra Münster. Nesse caso específico de Münster, não foi considerado um ataque terrorista, no entanto, né, era uma pessoa que provavelmente, né, acho que foi diagnosticada com problemas mentais, né, mas simplesmente o homem estava dentro de uma van e passou por cima de um monte de gente que estava lá no centro da cidade, sentado num café. Então, assim, uma semana antes da gente se mudar aqui pra Münster. Eu até lembro, eu tava no restaurante limpando mexilhão quando veio o dono do restaurante correndo me falar que na cidade que eu ia morar tinha tido um ataque. E aí ele falou assim: olha, Gisele, eu acho melhor vocês desistirem e ficar aqui com a gente no restaurante, que eles não queriam que a gente fosse embora de jeito nenhum. E justamente uma semana antes de eu ir embora do restaurante foi quando aconteceu isso. Então, assim, foi horrível mesmo. A minha mãe, ela conheceu a cidade que eu ia morar antes mesmo de eu chegar, porque ela viu pelos noticiários aí do Brasil. Então, foi, assim, uma coisa horrível mesmo. Mas ainda assim, eu fui, né, porque dizem que o melhor dia, né, pra se voar é o dia seguinte de um acidente aéreo, né? Diz a lenda, né? Nunca fiz isso. Ai. O quarto ponto é, gente, eu não sei se todo mundo sabe disso, eu mesma não sabia.
antes de morar aqui em Münster. É muito comum, eu não sei se vocês sabem, é muito comum aqui na Alemanha, né? Quando eles estão escavando, né, para uma construção, quando eles estão ali mexendo num canteiro de obra para fazer alguma, né, construção, é muito comum eles encontrarem bombas da Segunda Guerra Mundial, gente. Bombas que estão ali, enterradas na terra, né? Bombas que não explodiram, que são possíveis ameaças, né, de explosão. E aí, nessas situações, quando isso acontece, eles simplesmente mandam um alerta, tipo, regional, falando sobre a rota dos ônibus que vão mudar todas, quais são as áreas que vão ser fechadas, toque de recolher ali naquela região. Ou seja, todo mundo tem que evacuar a região todinha, até que vai o esquadrão antibomba ali pra desativar aquela bomba, que pode sim ser que ela exploda. Então, assim, gente, só de imaginar isso é gravíssimo. Né, me arrepia a espinha todinha. E eu vou te dizer mais, gente, só do tempo que a gente mora aqui, já aconteceu aqui na cidade de Münster isso 4 vezes. 4 vezes. Então, assim, eu falei no vídeo anterior, né, sobre o quanto, né, a criminalidade aqui é menor, no entanto, né, existem todos esses problemas, né, na Europa que, né, podem sim causar mortes em massa, né? Então, realmente é algo a se considerar, né, na vida aqui. Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar de olho, tem que estudar bem a região, tem que saber aonde você tá enfiando o teu pé. E o último caso de todos, né, mas isso daí era mais com a gente mesmo. O nosso maior medo que a gente tinha aqui era acabar aqui e ficar sem dinheiro, que foi o que quase aconteceu com a gente. Isso é uma coisa que muitas pessoas que estão vindo pra cá, principalmente com cidadania, ou que, né, não precisa provar nada pro governo, pode simplesmente morar aqui por conta da cidadania. Muitas pessoas vêm aqui e tentam tudo, né, na cara e na coragem, como a gente acabou que fez, né? Muitas vezes com o dinheiro contado, chega aqui, né, começa a ver que as coisas também não são tão fáceis quanto imagina, né? Não é tão fácil conseguir emprego, não é tão fácil aprender a língua e um monte de coisa. E aí, quando a pessoa vai ver, ela está sem dinheiro e acaba que muitas vezes tem que voltar pro Brasil. E isso foi, assim, algo que quase aconteceu comigo e com o Jonas. Eu e o Jonas, depois, né, que a nossa cidadania ficou pronta, que a gente já podia trabalhar, a gente não encontrava trabalho, a gente chegou ao ponto de ficar com 50 euros na carteira. Era o nosso último dinheiro. E foi exatamente o mês que a gente conseguiu o nosso primeiro emprego. Então, assim, gente, antes de vir, antes de fazer as suas doideiras, é óbvio que precisa, pelo menos, de um pouquinho de planejamento. É óbvio que precisa, assim, um pouquinho de, né, organização. Porque senão, possivelmente, é muito fácil, né, de acontecer, de você acabar que se vê sem dinheiro. E só tem, assim, a te prejudicar, né? Esse foi, assim, um dos nossos maiores medos. Foi, assim, quando a gente ficou realmente muito desesperado por conta da falta de dinheiro. E no final das contas, foi exatamente, a gente deu muita sorte, foi exatamente o mês que a gente conseguiu o emprego. E aí, no mês seguinte, né, acabou nossos últimos centavos. Foi quando a gente recebeu o nosso primeiro salário. E, gente, praticamente tudo o que eu consegui aqui até hoje foi 100% dinheiro que eu ganhei aqui mesmo na Europa. Então, todos esses vídeos aí que eu conto pra vocês, todos esses vídeos que eu falei sobre meu planejamento, dinheiro e tudo mais, tudo dinheiro que eu conquistei aqui mesmo, vivendo aqui mesmo. Então, se vocês não viram todos esses vídeos, dá uma olhada aí, maratona aí os vídeos do meu canal, dá uma olhada em tudo, que vocês vão realmente, né, ver toda essa parte do planejamento financeiro que pode ajudar muitas pessoas. E é isso, gente, esses são os nossos maiores medos vivendo aqui na Europa. Se for o caso, a gente lembrar, e se vocês tiverem algumas sugestões também, alguns medos que vocês tenham, deixa aqui nos comentários que possivelmente eu posso fazer a parte 2 desse vídeo com as sugestões de vocês, né, com as situações que vocês têm medo. E não deixa de se inscrever no meu canal, já que você ficou aqui até agora. É isso, gente! Muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo e até o próximo. Tchau!